Bom, boa noite. Retomamos aqui a nossa série de discussões sobre essas comemorações que nós estamos fazendo pelos 50 anos da QCD, do modelo padrão. Eu vou repassar só aqui esse primeiro slide com o título, lembrando que nós colocamos, assim como um subtítulo, né, dessas nossas discussões, a simbiose entre a teoria eletrofraca, a QCD, o modelo padrão e a física de neutrinos. Eu separo a física de neutrinos do modelo padrão, porque quando a gente fala de física de neutrinos hoje, a gente já está pressupondo neutrinos que oscilam, neutrinos com massa, e isso não é contemplado pelo modelo padrão. No modelo padrão, os neutrinos são muito silenciosos, não tem massa, ficam mais quietinhos. E além do modelo padrão, aí o neutrino tem as oscilações, tem as massas e outras propriedades interessantes de até mesmo propriedades magnéticas. Bom, então, como nós falamos, né, no encontro anterior, nós dividimos em 3 fases. Então, nós falamos a primeira fase, que foi desde a pré-história com Henri Becquerel, e fomos até o famoso paper do Enrico Fermi, sobre as interações fracas, quando ele lança as interações fracas como uma nova forma de força fundamental. E aí agora nós vamos pegar um período que vai dos neutrinos de Pauli até 1956, que é a descoberta dos neutrinos. Então, essa fase 2, de 1930 a 1956, é a fase dos neutrinos sem neutrinos. Nós vamos ver que essa fase, sobretudo no imediato, no imediato pós-guerra, e já na década de 30 mesmo, havia uma busca muito intensa pelos neutrinos, né? Eles ainda eram hipotéticos, eles só deixaram de ser hipotéticos em 1956. Então, vamos ficar nessa fase. Mas essa fase também é muito rica, porque, como nós falamos, então, da vez anterior, eu já vou passar para os slides onde nós retomamos, né? Onde nós terminamos, para nós retomarmos, até 1932, descoberta do pósitron e do nêutron, como nós falamos, os novos os aceleradores, e aí vemos 1932, 33, exatamente. Chegamos a 1933, onde nós paramos foi aqui, no trabalho de Enrico Fermi, quando ele introduz a proposta de uma interação nuclear fraca, que ele, então, distingue da interação nuclear forte. E aí ele faz uma série de suposições, vamos dizer assim, ele retoma a formulação de campos quânticos inaugurada por Dirac na QED, na eletrodinâmica quântica, e traz o neutrino, né, que havia sido postulado por Pauli em 1930, né? E que foi postulado sendo chamado de nêutron. Mas aí o nêutron verdadeiro nuclear é descoberto em 1932, e o Enrico Fermi, né, percebendo que esse nêutron que o Pauli chamava de neutrino deveria ter uma massa muito pequena, então ele chamou de pequeno nêutron, chamou de neutrino, e assim ficou batizado. E aí nós contamos dessa história de que o trabalho dele foi rejeitado veementemente pela Nature, e ele acaba publicando nessas 2 revistas italianas, e depois no Zeitschrift für Physik também. Mas então, o primeiro trabalho que lança a teoria das interações fracas. E essa teoria perdura até o início da teoria eletrofraca. Ela vai, assim, até os anos 67, 68, quando, então, se instaura a teoria das interações fracas através da teoria SO2-1 de Salam Glass-Weinberg. E aí, o que nós tínhamos falado é que nesse período de 1896 a 1933, nesse período, vamos dizer assim, mais de uma pré-história, as 3 físicas começam a ganhar identidade. Então, a física nuclear forte se separa da física de interações nucleares fracas, e o eletromagnetismo, que já vinha sendo estudado também como uma teoria quântica a partir dos trabalhos de Dirac de 1927, e dos trabalhos também do Jordan e do Pauli. Mas o que nós começamos a ver é que essas 3
essas três interações, elas começam a ganhar identidade e aí vão caminhando juntas em simbiose com a física de neutrinos e mais à frente as coisas vão ganhando mais assim um corpo mais definido. Na década de 60, fica mais clara a física de interações fortes, que depois evolui para QCD, fica mais clara a física de interações fracas, né, com o mecanismo de Higgs, e o eletromagnetismo já fica mais distinto e vamos dizer, mais sistematizado a partir dos trabalhos de Tomonaga, Feynman e Schwinger entre 1946 e 1952. Bom, então vamos retomar. Então, temos os neutrinos hipotéticos e temos a teoria de interações fracas de Pauli, de Enrico Fermi. 1933, esse trabalho do Perrin, que está nos comptes rendus, né, da Academia Francesa de Ciências, que é a possibilidade de emissão de partículas neutras de massa intrinsecamente nula na radioatividade beta. Então, já se vê aí que essas partículas neutras de massa intrínseca nula, essas partículas neutras, né, de massa intrínseca nula, né, ela é o neutrino. Então, Perrin já, diferentemente de Pauli, quando Pauli faz aquela carta de 1930, prevendo a existência dos neutrinos, lançando a existência dos neutrinos, ele prevê uma massa que era cerca de 1%, né, 100 vezes menor do que a massa do próton na época. A massa do próton, em 1930, não havia o nêutron, então ele compara com a massa do próton. Bom, então era uma partícula razoavelmente massiva, mas aí o Perrin já começa a trabalhar com a ideia de uma partícula de massa nula. Hans Bethe e Payers fazem esse trabalho também de 1934, o neutrino, então já dando uma identidade ao neutrino. Depois esse trabalho do Chadwick com o Lee, que é uma tentativa de detectar partícula de massa nula e neutra. Agora, nós vamos começar justamente uma fase em que a física de interações nucleares fortes vai ganhando uma identidade através desses trabalhos aqui. Em 1934, Igor Tamm lança esse trabalho, que é uma troca de forças entre os prótons e os nêutrons e a teoria de Fermi. Então, ele está relacionando a teoria de Fermi, que é uma interação fraca, que trata de uma interação nuclear fraca, ele tenta relacionar com a existência, quer dizer, através dos neutrinos, que os neutrinos, né, poderiam estar mediando essa interação entre prótons e nêutrons. Então, era como se fosse o que, inclusive, Majorana já havia falado também. Deixa eu colocar aqui. Tem um trabalho do Majorana, que é de 1900, eu acho que, se eu não falei nele, eu vou falar depois. Esse trabalho aqui. 1933, Ettore Majorana, sobre a teoria nuclear. É um site, Repte für Physik. Então, ele fala de prótons e nêutrons e neutrinos, né, ligados para poder formar as partículas, para poder formar os núcleos atômicos. Na verdade, as partículas, hoje a gente sabe que são partículas subnucleares, mas naquela época se pensava que essas partículas fossem realmente elementares, né? Então, Igor Tamm faz esse trabalho que inspira. E depois também ele faz esse trabalho que é publicado na Nature, que é uma interação entre prótons e nêutrons, que é aí, nesse trabalho essa Nature de 1930, de 134, de 1934, esse artigo na Nature, é que o Igor Tamm lança uma ideia a qual Hideki Yukawa, no Japão, se apega. E propõe esse trabalho sobre a interação de partículas elementares. As partículas elementares a que ele se refere aqui são o próprio nêutron. Ele publica dos Proceedings da Physical and Mathematical Society do Japão, 1935, e também nesse trabalho aqui está publicado posteriormente, né, nesse trabalho aqui, Progress of Theoretical Physics Supplement. Então, esse trabalho do Yukawa é quando ele lança a ideia de outras partículas
hipotéticas que seriam o mesons π. Então, o trabalho do Igor Tamm sobre a interação de prótons e nêutrons, ele já pressupõe a existência de mediadores. E o Kawa vai mais à frente e relaciona esses mediadores a 3 partículas de carga, mais, zero e menos, que são os mesons π, que só viriam a ser descobertos em 1947. Então, esse trabalho é um trabalho fundamental que estabelece já, tem o potencial de Yukawa, que é um potencial blindado pela exponencial, é um potencial que não tem um caráter coulombiano, ele cai muito mais rapidamente, e ele está confinado ao interior do núcleo atômico. Então, nós temos agora 2 tipos de interação, as interações nucleares fortes e as interações nucleares fracas, que têm um alcance na faixa de 1 Fermi, ou seja, 1 femtômetro, ou seja, 10 a menos 15 metros, que é a dimensão básica nuclear. Então, essas 2 interações são confinadas ao núcleo atômico. A interação eletromagnética, né, que é responsável pela constituição atômica, ela já é uma interação entre elétrons e o núcleo atômico através de suas cargas positivas. Ela já não, a interação nuclear forte e a interação nuclear fraca, elas já não são mais importantes para a formação do átomo. Elas se confinam ao interior do núcleo atômico. São interações que têm um caráter eminentemente subnuclear. 1935, esse trabalho do Henderson também, que é um dos Proceedings da Cambridge Philosophical Society, né? Ele fala da massa do neutrino. Então, de novo, muitos estudos, algumas especulações sobre o que seria a massa do neutrino. 1935, ainda nos Proceedings da Cambridge Philosophical Society, uma tentativa de detectar o neutrino. Nós vamos ver isso muito fortemente ao longo da década de 30, 40 e 50. A busca do neutrino. O neutrino se torna uma partícula, justamente por ser hipotética, uma partícula que desafiava os teóricos e os experimentais. Aqui, de 1936, eu acho esse trabalho do Pauli bastante interessante, que são as contribuições matemáticas para a teoria das matrizes de Dirac. Eu acho esse trabalho interessante porque nesse trabalho, Pauli reconhece realmente a importância dos trabalhos de Dirac sobre o elétron, que no início ele abominava, né? Ele realmente abominava a equação de Dirac, assim que ela foi lançada, e ele só se rende à importância dos trabalhos do Dirac a partir de 1932, 33, quando Dirac prevê a existência do positron e o positron é detectado. Esse trabalho é bem interessante porque é um trabalho puramente matemático, só de manipulação com as matrizes de Dirac. Então, se alguém quer entender também, ter uma abordagem mais física, né? Com bastante insight físico das matrizes gama de Dirac, que a gente chama, né? Esse trabalho do Pauli é bem interessante. Depois, esse trabalho também da Maria Goeppert-Mayer, que é a desintegração beta-dupla. Aqui nesse trabalho, ela estuda a possibilidade do decaimento beta-nuclear ter emissão simultânea de 2 elétrons e 2 neutrinos. Não é exatamente hoje, né? O que se busca quando se fala de decaimento beta-duplo. Atualmente, quando a gente fala do chamado double beta decay zero neutrino, que é o que está escrito aqui, né? Zero significando na ausência de neutrino. Beta decay, o beta decay, né? Beta decay duplo com 0 neutrinos. Então, é o zero double beta decay em relação aos neutrinos. O que seria isso? Seriam como se 2 nêutrons decaíssem em 2 prótons, emitindo 2 elétrons. E os neutrinos não aparecem nesse decaimento beta, diferentemente do nêutron que decai no próton, no elétron e no antineutrino. No elétron, no decaimento beta duplo sem emissão de neutrinos, nós temos 2 nêutrons decaindo em 2 prótons, emitindo 2 elétrons sem neutrino. O que acontece é que isso só é possível se o neutrino for um férmio de Majorana. Então, hoje a busca, né, de se saber se o neutrino é um férmio de Dirac ou é um férmio de Majorana,
ele vai na direção do decaimento beta duplo sem emissão de neutrino. Por quê? Se o neutrino é Majorana, ele é a sua antipartícula. Então, quando o nêutron emite um próton, quer dizer, se decai num próton, num elétron, e emite um antineutrino, esse antineutrino é um neutrino. Então, esse neutrino pode bombardear um nêutron da amostra e produzir um próton e um elétron. Então, no final do dia, o que nós temos são dois nêutrons decaindo em dois prótons e dois elétrons sem emissão de neutrino. O neutrino, que é emitido no decaimento de um primeiro nêutron, ele é absorvido por um outro nêutron e gera um próton mais um elétron. Então, no final do dia, nós temos dois neutrinos, dois nêutrons decaindo em dois prótons e dois elétrons. Isso é o que se faz hoje sobre o decaimento beta duplo. Aqui no trabalho da Maria Goeppert-Mayer, ainda, né, tentando verificar se poderia haver um decaimento com a emissão simultânea de dois elétrons e dois neutrinos, né? Então, é como se a gente tivesse um decaimento beta-nuclear, né, com a emissão de neutrinos ainda. Então, dois neutrinos, tá? Então, não é exatamente o que se faz hoje. Estou colocando isso para não fazer confusão, mas foi um trabalho importante na época e também importante porque publicado por uma mulher, né? Nessa época, se a física hoje ainda tem uma grande predominância do gênero masculino, na década de 30 a situação era muito mais dramática, né? Então, acho que vale a pena citar, não só por uma questão de ser uma mulher, mas por ter sido um trabalho de repercussão na época em que se buscava desesperadamente todos os processos que pudessem envolver o neutrino. 1936, um avanço grande também, porque Anderson, o mesmo Anderson que descobriu o positron em 1932, o Carl Anderson, ele junto com o Neddermeyer descobre os muons, né? Então, eles lançam esse trabalho aqui no Physical Review de 1937, que é uma nota sobre a natureza de partículas de raios cósmicos. Na verdade, esses muons, se pensou, até na época, assim, um primeiro momento, se pensou que esses muons, que ainda não, no primeiro momento não sabia se eram partículas de spin meio ou partículas de spin zero, o spin ainda não estava determinado logo no início, se pensou que pudessem ser os mesons pi de Yukawa, mas logo em seguida se percebeu que esses muons eram partículas fermiônicas, tinham uma massa bastante alta, né, cerca de 200 vezes a massa do elétron, então viu-se que eram novas partículas, né? Viu-se que não se tratava dos mesons pi, que são partículas bosônicas, né, partículas pseudoescalares. Então, um trabalho importante que marca um momento bastante forte na física de partículas elementares, porque o muon é a segunda família de leptons carregados, o elétron, depois vem o muon e depois vem o tau, que só foi descoberto em 1977. Então, foi um momento importante que marca o descobrimento de uma nova partícula elementar. Após a descoberta do positron e do nêutron em 1932, a previsão dos mesons pi, dos mesons pi, vamos dizer, hipotéticos em 1935 por Yukawa, e agora em 1936 são descobertos esses muons. 1936, também um trabalho importante do Bright, né, que é o famoso Bright, do espalhamento Bright-Wheeler, né, que é a produção de matéria e antimatéria a partir da interação de fótons, dois fótons produzindo um próton, um elétron e um pósitron, mas aqui o que eles estão tratando é do espalhamento de prótons. Então, aqui, eles retomam o trabalho de Heisenberg de 1932 sobre a simetria de spin isotópico, próton, 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 nêutron, e eles retomando essa equivalência, eles vão reestudar o espalhamento de prótons por prótons, usando, então, a equivalência, né, a simetria próton-nêutron, que mais à frente, um ano depois, Wigner vai chamar de spin isotópico, né? Trabalho de 36, ainda Cassing e Condon, também um Physical Review, sobre as forças nucleares. Então, nós estamos vendo que tem uma grande predominância das interações nucleares. As interações nucleares fortes e as interações nucleares fracas, sobretudo representadas pelo neutrino. Esse trabalho aqui de 37 do Wigner é que é muito importante, que é quando ele lança a ideia da simetria SO2 e a simetria de spin para o spin isotópico. Então,
sobre as consequências da simetria, né, do hamiltoniano nuclear para a espectroscopia de núcleos. Então, esse trabalho, retomando também a proposta de Heisenberg, dessa simetria entre próton e nêutron, Wigner, que era já um grande conhecedor da teoria de grupos, associa a simetria unitária SO2 a esse número quântico de spin isotópico, que vai ser muito definitivo, né, para o tratamento das interações nucleares fortes. Inclusive, em 1954, quando Young e Mills vão lançar o trabalho deles sobre as teorias de Young-Mills, as teorias de Gauge locais, né? Justamente eles fazem uma teoria de Gauge, ou seja, a primeira teoria de Young-Mills foi escrita para o SO2 de spin isotópico. Então, é um momento importante para a física nuclear. Wigner começa, então, a fazer um trabalho de estudo de simetrias e usa uma metodologia muito forte de teoria de grupos para descrever os processos nucleares fortes. 1937, então, Majorana introduz uma nova categoria de férmions. Até então, temos, né, os férmions de Dirac, né, quando Dirac introduz a sua equação e introduz os férmions relativísticos com 4 componentes, não mais os férmions de 2 componentes, como havia introduzido Pauli. O fato do elétron ter um tratamento relativístico na mecânica quântica faz com que esses férmions devam ser descritos de acordo com a teoria da relatividade restrita por espinores de 4 componentes, e não mais espinores de 2 componentes. E aí tinha, então, 1929, Weyl, no trabalho que nós citamos sobre o elétron na gravitação, lança os espinores de Weyl, que são espinores de massa nula, quer dizer, correspondem a férmions de massa nula, e spin meio. E aí, com isso, nós temos os chamados férmions de Weyl, que aí eles podem ser desacoplados em 2 componentes do que nós chamamos quiralidade, a quiralidade left e a quiralidade right. E quiralidade left e quiralidade right. E aí, Majorana introduz, agora em 1937, a terceira categoria de férmions, que são os férmions de Majorana. O que são os férmions de Majorana? São férmions massivos, portanto, seriam férmions de Dirac, mas com uma propriedade que os distingue dos férmions de Dirac. Nos férmions de Dirac, a partícula e a antipartícula não são idênticas, têm cargas opostas. Então, o férmion de Dirac é o elétron, a antipartícula é o pósitron. Então, esse férmion de Dirac é um férmion que não tem, distingue entre partícula e antipartícula. O férmion de Majorana, não. Ele descreve um férmion neutro e que é a sua própria antipartícula. Não necessariamente uma partícula neutra precisa ser a antipartícula. O fato dela ter carga zero não significa que ela seja também a sua antipartícula. Nós podemos distinguir, né, entre partícula e antipartícula para o caso de massa zero. Por exemplo, né, um caso que não é tão representativo, porque não são partículas elementares, mas é, por exemplo, o caso do nêutron. O nêutron é composto de quarks. Hoje nós sabemos, quark U, U e D. O antinêutron é U, T e D. Ambos são neutros, tanto quark quanto nêutron, quanto o antinêutron são neutros, mas não correspondem, mas não são a partícula e antipartícula ao mesmo tempo. Os férmions de Majorana, então, têm essa propriedade de serem neutros, massivos, né? Spin meio, né? Então, são partículas de spin meio, massivas, eletromagneticamente neutras e com a característica de serem a sua própria antipartícula. Então, nesse trabalho aqui, que é uma teoria simétrica de elétrons e pósitrons, é quando Majorana, então, nesse trabalho de 37, introduz a ideia dos férmions de Majorana, que hoje são muito importantes. Quer dizer, há muitos indícios de que os neutrinos, que são massivos hoje, nós sabemos, eles sejam férmions de Majorana. Ainda não se tem a prova definitiva, né, se são férmions de Dirac ou férmions de Majorana. Mas há mais indicativos que eles possam ser férmions de Majorana. Então, férmions de Majorana, hoje, são importantes para descrever neutrinos massivos.
férmions de Majorana são muito importantes na formulação das teorias supersimétricas, né? Então, no modelo padrão, com a inserção de supersimetria, quer dizer, o modelo padrão visto do ponto, sob o aspecto, sob a perspectiva, vamos dizer assim, da supersimetria, ele traz uma série de partículas que são férmions de Majorana, como, por exemplo, os gluínos, o fotino. Então, existe uma série de partículas que são férmions de Majorana em física, além do modelo padrão, por exemplo, o modelo padrão minimamente supersimétrico, que nós chamamos de MSSM. Também os férmions de Majorana desempenham um papel importante hoje na matéria condensada. Então, nós falamos de isolantes topológicos, onde há excitações de Majorana que se propagam nas bordas, né, como férmions propagantes, nas bordas desses isolantes topológicos. Então, férmions de Majorana hoje são importantes também na física de matéria condensada. São importantes na física de neutrinos, física de partículas, são importantes também nos modelos que envolvem supersimetria. A supersimetria, ela faz um forte apelo aos espinores de Majorana. O trabalho também do Giulio Haccard, que é sobre a simetria entre partícula e antipartícula, toda a discussão aí que segue ao paper de Majorana, né? Que é o Giulio Haccard, ele é italiano, né? Apesar desse nome, né? Haccard, mas ele é italiano e ele vinha dessa escola, que era a escola de Fermi, da qual Majorana fazia parte. Então, ele dá um prosseguimento ao trabalho do Majorana, discutindo a simetria entre entre partículas e antipartículas. Depois, o trabalho do Crane e do Halpern, que é a evidência experimental para a existência do neutrino. Então, buscando-se o neutrino de novo. 1938, nós já estamos nas portas da Segunda Grande Guerra. E aí, em 1938, eu gostaria de chamar a atenção para esse trabalho do Oscar Klein, filho do Felix Klein, né? Grande nome da matemática da escola de Göttingen, né? Professor, inclusive, da M. Noether, e o Oscar Klein, filho do Felix Klein, trouxe toda essa herança de teoria de grupos, né, que era um aspecto muito forte tratado pela escola de Göttingen. E aí tem uma conferência que se chama New Theories in Physics, justamente o que nós estamos dizendo. Em 1938, né, já se tem uma clara ideia de que há uma teoria para as interações nucleares fortes, que era, na verdade, a teoria de Yukawa. Uma teoria para as interações nucleares fracas, que era a teoria de Enrico Fermi. E a eletrodinâmica quântica, que vinha sendo desenvolvida por Dirac, por Enrico Fermi também, e por outros, né? Pauli, Weisskopf. Então, tinha todo um esforço muito grande em torno da eletrodinâmica quântica na sua primeira fase, na chamada fase não covariante. E esse trabalho do Oscar Klein é interessante. Nessa conferência, justamente, por que essa conferência foi organizada? Para justamente fazer, vamos dizer assim, uma espécie de uma atualização naquela ebulição de teorias e modelos que estavam surgindo entre o final da década de 20 e a década de 30. E também porque se sabia que poderia haver um problema sério político na Europa. Então, as pessoas queriam ter certeza, assim, organizar bem o conhecimento, porque não sabiam o que vinha pela frente. Essa conferência foi realizada em Varsóvia, entre 30 de maio e 3 de junho de 38, né? E foi organizada em colaboração com esses órgãos aqui. A IUP, quer dizer, a International Union of Physics, e a Polish Intellectual Cooperation. Então, nessa conferência, estão presentes, assim, realmente presencialmente, estão presentes, né, fisicamente, grandes nomes da teoria de campos da época e da física de partículas. E o trabalho dessa conferência, o Oscar Klein apresenta esse trabalho aqui, On the Theory of Charged Fields. Então, ele vai fazer um trabalho, o que é interessante desse trabalho do Oscar Klein é que ele, na verdade, está apresentando. É o Klein do Kaluza Klein, esse aí, né? Então, é o famoso Klein, não é o pai dele que é o parceiro do Kaluza, não. É o Oscar Klein, né? O filho. Nesse trabalho, ele tenta apresentar uma teoria unificada para todas as partículas conhecidas até a época, hipotética, inclusive as hipotéticas. Então, ele faz uma teoria para descrever tanto as interações nucleares fortes, fracas e eletromagnéticas, ou seja, ele tenta já construir uma primeira teoria de tudo, né?
The Theory of Everything, né? Ele tenta construir essa primeira teoria de unificação, inclusive trazendo a gravidade em cena, colocando a gravidade em cena, né? Nesse panorama de 5 dimensões espaço-temporais. E o que é interessante é que ele introduz a simetria SO2 para descrever correntes carregadas, correntes com carga elétrica, que, diferentemente da corrente eletromagnética, quer dizer, a corrente eletromagnética ela é neutra, ela não tem o número quântico de carga elétrica, porque o fóton é neutro, então a corrente eletromagnética que se acopla ao fóton, né, é uma corrente neutra. Né? Agora, ele introduz uma corrente SO2 que vai descrever correntes carregadas, uma simetria SO2, que vai descrever correntes carregadas, porque nessa teoria do Oscar Klein, ele introduz bósons vetoriais massivos e carregados. É uma antevisão daquilo que vai ser depois a física de interações fracas na teoria de Salam, Glass, Weinberg. É interessante porque esse trabalho, assim, ele surge numa tentativa de unificar. E para unificar, ele traz à tona também essas partículas de spin, porque, na verdade, né, quando Yukawa prevê a existência dos mesons pi, ele propõe partículas escalares. Mas Oscar Klein falou, por que não há também mesons de spin 1? Por que mesons só de spin 0? Se há π+, π0, π-, então nós podemos ter um W+, um W0, que seria o fóton, e um W-. Então, é como se ele tivesse introduzido 3 cargas para descrever as interações que ele queria unificar. Nucleares fortes, nucleares fracas, eletromagnéticas, e depois, num cenário de gravidade. Então, esse trabalho é muito importante. E por que ele é pouco... Assim, é um trabalho histórico, né? Claro que o que ele faz aí já não corresponde mais o nosso conhecimento, assim, a nossa compreensão de hoje dessas interações. Mas é um trabalho muito original e muito pioneiro. Mas só que aconteceu dele ficar escondido, porque quando essa conferência foi realizada, em 1938, os proceedings dessa conferência foram publicados em 1939. Então, eles foram editados e publicados em 1939, mas logo explodiu a Segunda Grande Guerra. E aí eles foram distribuídos para uma biblioteca na França, em Paris, e ficaram lá nos porões, né, armazenados, só foram redescobertos em 1964, portanto, 19 anos depois da Segunda Grande Guerra também. E aí, quando esses proceedings vieram à tona, foi interessante, esse trabalho aí fez assim, despertou muito interesse, porque nessa época, justamente, 1964, nós vamos ver não no encontro de hoje, mas no próximo encontro, tem uma discussão fundamental sobre a relação entre bósons vetoriais, partículas de spin 1, massivas, e uma teoria vamos dizer, uma eletrodinâmica quântica que pudesse ser renormalizável. Então, e essa discussão só foi resolvida com a teoria eletrofraca em 1967, 68. Então, tem uma discussão que envolveu Salam, Yang, Lee, e aí, o Lee Yang, né, famoso Lee Yang, das interações da paridade, e o professor Salam também discutiu fortemente essa questão, o que seria uma eletrodinâmica quântica para partículas de spin 1. Na eletrodinâmica quântica tradicional diraquiana, o que nós temos são elétrons e pósitrons, portadores de carga fermiônicos, spin meio, interagindo, trocando fótons. Então, a eletrodinâmica quântica de Dirac, ou a eletrodinâmica quântica espinorial, ela envolve leptons carregados, elétron, pósitron, mu mais, mu menos, tal mais, tal menos e fóton. Acabou-se. Depois, nós podemos ter uma eletrodinâmica quântica que vai ser falada, que vai ser comentada na nossa reunião de hoje. Nós temos uma eletrodinâmica quântica para partículas carregadas de spin 0, mesons. Os mesons π, por exemplo, π+, π0, π-. π+ e π- interagindo eletromagneticamente via fótons. A pergunta é, como descrever uma
eletrodinâmica quântica para partículas de spin zero. Isso é o que Salam resolve na tese de doutorado dele, com resultados muito importantes que vão ter repercussão lá na frente na construção do potencial de Higgs da teoria eletrofrágil. E, agora, uma eletrodinâmica quântica para partículas carregadas vetoriais, ou seja, os portadores de carga agora não são nem de spin meio, como é o caso do elétron, nem de spin zero, como é o caso do pion, né? Mas sim de spin 1. Seria o W mais ou o W menos. Como eu posso descrever, então, uma interação eletromagnética quântica, né? Uma eletrodinâmica quântica para essas partículas? E o trabalho de Oscar Klein levanta essa questão. E ele é redescoberto justamente em 64, e por conta dele, essa discussão é muito reacesa entre Salam, Lee e Young. Trabalho de Wigner, de 39, fundamental, que é o trabalho em que ele estuda as representações unitárias de dimensão infinita, né? Portanto, né, não são, o grupo é não compacto, por isso que as representações unitárias têm dimensão infinita, do grupo de Lorentz não homogêneo, no fundo é o grupo de Poincaré. Então, é o famoso trabalho de Wigner, onde ele introduz o método do Little Group para classificar as partículas elementares segundo a sua massa, o seu spin, né? E se as partículas forem de massa nula, segundo a sua helicidade. Então, esse trabalho é muito importante. Por que eu gosto de citar esse trabalho? Porque ele sistematiza muito a nossa visão de partícula elementar, de um ponto de vista de teoria de grupos, né? A partícula elementar, então, seria uma representação unitária irredutível do grupo de Poincaré, com massa e spin definidos ou com massa nula e helicidade definida. E esse trabalho teve muita dificuldade para ser publicado. E aí, o von Neumann, que estava começando a lançar os Annals of Mathematics, ele se sensibilizou, né, com a situação do Wigner, que não conseguia publicar esse trabalho, e aí o von Neumann abre espaço para ele e ele publica, né, eu chamo esse clássico da teoria de grupos, né, no Annals of Mathematics. Então, por isso que ele está publicado no Annals of Mathematics de 1939, no volume 40. Então, é muito importante esse trabalho, porque ele classifica a física, quer dizer, ele começa também a dar uma certa sistematização na noção do que é uma partícula elementar do ponto de vista da classificação segundo a teoria de grupos. 1940, esse trabalho também do Schwinger, o famoso Schwinger, com Corbin, é muito importante. Ele trata das propriedades eletromagnéticas dos mesotrões. O que são os mesotrões? Seriam bósons vetoriais carregados, ou seja, o W mais e o W menos, em interação eletromagnética. Então, devido, né, à repercussão do trabalho do Oscar Klein na Conferência de Varsóvia, né, quer dizer, apesar dos anais não estarem publicados, né, vamos dizer assim, a informação pessoa a pessoa, informação pessoal por seminários, né, discussões e publicações, Schwinger se interessou de estudar uma eletrodinâmica de partículas de spin 1 carregadas, que é o que a gente fala que é a discussão grande que vai ter entre o Salam e o Li Yang na década de 60, né? Então, é um trabalho importante, porque até então se falava das propriedades eletromagnéticas dos mesons π, que eram partículas, que são partículas de spin zero. Aqui, quando se fala o que eles chamam aqui de mesotrons, que inclusive foi o que Oscar Klein chamava de mesotron, eram esses bósons de spin 1, esses bósons vetoriais carregados que estão em interação eletromagnética. Então, esse trabalho do Corbin-Schwinger, eu diria que é um trabalho muito importante vamos dizer assim, no assentamento da eletrodinâmica quântica, porque vai tratar de propriedades especiais da eletrodinâmica quântica, dependendo do spin dos portadores de carga. Se é meio, se é zero, se é 1. Aqui um trabalho do Gamov e do nosso professor, né, brasileiro, Mário Schoenberg. Então, aqui a física do Brasil, a gente vai ver que vai começar a aparecer, vão aparecer nomes como Jaime Tchomino, por exemplo. Então, esse trabalho aqui do Gamov e do Schoenberg, de 1940, ele trata do possível papel dos neutrinos na evolução estelar. Então, é muito interessante, porque esse trabalho, que está falando ainda dos hipotéticos neutrinos, né, Chandrasekhar, né, lá em 1931, introduziu o conceito, né, e introduziu a teoria do colapso estelar.
E no trabalho, né, de Bard e Dvitsky, de 1934, eles preveem a existência desses pulsares, que só vão ser descobertos em 1967, né? Aliás, por uma estudante de doutorado, uma mulher, né? Então, esse trabalho aí de colapso estelar é um trabalho feito com base em análise gravitacional. E aí, o Gamov e o Mário Schoenberg introduzem assim, a ideia de se estudar o papel de neutrinos no processo de evolução estelar, porque são processos que envolvem interação forte e interação fraca, né? Decaimentos fracos, decaimentos radiativos que têm emissão de neutrinos. Forte emissão de neutrinos que nós recebemos aqui de neutrinos solares é uma quantidade muito grande. Então, eles tentam já dar uma identidade mais aplicada aos neutrinos em astrofísica. Isso, então, ó, neutrinos ainda partículas hipotéticas. E aqui eu tinha falado, né, que Chandrasekhar lança o colapso estelar, né, e, na verdade, os pulsares, né, também de onde tem grande emissão de neutrinos, eles só são descobertos em 67. Eu acho que Jocelyn Bell, né, que foi a estudante de doutorado que descobriu o primeiro pulsar, e o orientador dela e o seu colaborador, eles dois homens ganharam o prêmio Nobel, e ela ficou fora do prêmio Nobel, apesar da descoberta ter sido dela, lá em Oxford. Bom, então, neutrinos hipotéticos agora já na astrofísica, não só na física de partículas. Aqui, de novo, um trabalho do Gamov, do Mário Schoenberg, sobre a teoria de neutrinos dos colapsos estelares, também no Physical Review, né, posterior ao anterior, logo posterior ao anterior. Aqui, trabalho de 40 anos, então, são agora em plena guerra. Então, a guerra está já iniciada e as pessoas estão envolvidas em neutrinos. Aqui o Allen, né, esse trabalho que é fundamental também, né, que é um trabalho que busca, né, o esforço todo é a busca de existência de neutrino. Kolopinski, Beta Decay, tá? Esse é trabalho interessante. No meu período de doutorado, né, no meu curso de interações fracas, eu tive a oportunidade de assim, em caráter mais de revisão histórica, né? O nosso professor lá do curso, né? Era o professor Giuseppe Furlan, ele dava uma parte do curso e o professor Salan dava a parte final. Nesse trabalho, ele pediu que nós lêssemos esse trabalho para a gente ter uma ideia de como as coisas evoluem. Quem era o decaimento beta em 43, à luz do trabalho de Enrico Fermi, e o que era o decaimento beta. Quando eu fiz esse curso, foi em 1981, né? Já tinha muitos elementos. A teoria de Salan-Glass-Weinberg já estava consolidada, inclusive o prêmio Nobel já tinha sido dado a Salan-Glass-Weinberg em 79. E aí a teoria do decaimento beta, então ele pediu que a gente comparasse um pouco para compreender como de 43 a 81, portanto, assim, nesses praticamente 38 anos, né, como a física de interações fracas evoluiu. Então, lá em Trieste tinha muito essa pegada, assim, essa pegada de perceber o processo histórico na construção das teorias. Era uma coisa muito forte da escola italiana, lá de Trieste, e também do próprio professor Salan, que gostava que nós sempre nos ativéssemos com muita atenção ao processo histórico. Inclusive, nas nossas provas orais, nos nossos exames orais, assim, de discussão, né, do doutorado, lá a gente tinha muito, era exame oral. E sempre a primeira abordagem era a abordagem histórica ao ponto que nós sorteávamos. Em geral, a gente sorteava, tinha um número de pontos, né, do curso, a gente sorteava um ponto e tinha que discutir com a banca, no exame oral, o ponto sorteado. Eu me lembro que, quando eu fui fazer a minha prova o meu exame de relatividade, um primeiro curso de gravitação, eu sorteei o ponto e caiu justamente teoria de gauge da gravitação, que era o trabalho, mais ou menos assim, discutir o trabalho do Uchiyama e o trabalho do Kibble, de 61. E aí a primeira pergunta que o professor fez foi: faça uma revisão aí desse processo histórico que levou a Young Mills, que levou a simetria SO2, e traga isso para a gravitação. Então, era sempre muito bem-vindo lá em Trieste, assim, era sempre muito estimulado que nós olhássemos o aspecto histórico por trás da construção de cada teoria, sempre dizendo, o professor Budnitz, né, que era o diretor da escola, da CISA, né, ele tinha sido discípulo, trabalhou 3 anos com Heisenberg, em Munique, e ele também tinha muito essa ideia da importância do aspecto filosófico e do aspecto histórico por trás das teorias. Então, a gente era muito estimulado. Então, esse trabalho aqui eu li muito dentro dessa, vamos dizer, dessa vibe histórica, né?
Mas é um trabalho interessante, né? Para a gente perceber como a teoria, né, ela vai evoluindo com o tempo e a gente percebe nitidamente nesse trabalho aqui um trabalho de compilação de tudo que tinha sido feito desde o paper de Enrico Fermi. Aqui sim, o grande nome da física de neutrinos, também da escola de Enrico Fermi, Bruno Pontecorvo. Então, Bruno Pontecorvo foi quem deu grande impulso à física de neutrinos, inclusive aos aspectos experimentais, né? Então, esse trabalho aqui chamado Inverse Beta Decay, né? Que é justamente o inverso do decaimento beta, são prótons e elétrons gerando nêutrons e neutrinos. Esse trabalho aqui foi apresentado numa conferência e esse report foi publicado aqui nessa divisão de energia atômica Chalk River, Ontário. Bom, esse trabalho é fundamental. Por quê? Porque nesse trabalho, o Pontecorvo lança uma ideia de medição de neutrino. E essa medição de neutrino, ela só vai ser realizada em 98. Portanto, praticamente aqui 52 anos depois. Então, o Bruno Pontecorvo foi uma pessoa que ele foi para vamos dizer assim, ele desapareceu da Itália, realmente desapareceu com a família. Aí na época tinha muitas histórias, se foi abduzido, aí tinha muitas histórias. Mas eu sei que ele vai para Moscou e vai para Dubna e ele dá um grande impulso na física de neutrinos na Rússia, né? Então ele é fundamental. A gente vai ver o nome do Pontecorvo, ele era companheiro assim de geração do Majorana, todos discípulos lá, né, da escola de Via Panisperna, que era a escola do Enrico Fermi, em Roma. Então, agora, 46 a 51, período riquíssimo, né? Que eu aqui não estou assim, não estou abrindo muito, porque é um período muito importante para a teoria quântica de campos. Mas eu estou colocando aqui, vamos dizer assim, porque ele marca um divisor na formulação da QED. Então, a QED, nesses trabalhos do Shinichiro Tomonaga, Julian Schwinger e Richard Feynman, eles publicam separadamente, né, uma série de artigos que configuram a nossa visão de QED como nós a temos hoje. Até então, a QED era desenvolvida no chamado formalismo não covariante. Com Tomonaga, Schwinger e Feynman, a QED evolui. Cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua visão, a sua metodologia, a sua proposta, na verdade. O Tomonaga segue uma linha, o Schwinger segue uma linha, que é a linha das fontes, e o Feynman segue a sua linha, que, na verdade, é a linha dos gráficos de Feynman, e os três desenvolvem muito fortemente a QED, dá um impulso muito grande à QED, inclusive Schwinger, em 1949, já computa a anomalia magnética do elétron, usando teoria quântica de campos e achando aquele valor alfa sobre π, que é a primeira correção que se tem, né, ao G-2 do elétron, 0,001159. Então, o Schwinger calcula o gráfico a um loop que dá a correção a anomalia magnética do elétron, e através do seu formalismo de eletrodinâmica quântica. Os três ganham o Prêmio Nobel de 65 justamente por construírem esse alicerce fundamental do modelo padrão, que é a QED. Então, esses trabalhos aparecem nesse meio aí que está se configurando fortemente a QED, a teoria de interações fortes, a teoria de interações fracas e os neutrinos. Então, por isso que eu digo, essa simbiose, né, todas essas físicas, né, que vão se juntar lá na frente no modelo padrão. Esse trabalho aqui do Fireman, que já é o Double Beta Decay, também revisitado. Konopinski, né, a tentativa de tirar um limite para a massa do neutrino. Nesse trabalho também do Physical Review. Final, já estamos depois da Segunda Grande Guerra, né? E aqui em 47, o Pontecorvo, de novo, o Bruno Pontecorvo propõe um método experimental para detecção de neutrinos, que ele apura, ele recorta desse seu trabalho de 46. Ele extrai uma parte desse, vamos dizer, aprofunda essa parte do trabalho, que é a detecção de neutrino. E ele publica esse artigo no Physical Review em 47, que é a captura nuclear de mesons e o decaimento mesônico. Mas o que ele está propondo aí é um método experimental para se detectar a oscilação de neutrino. Olha como é que o cara pensava longe, hein? Ele não estava nem falando do neutrino de massa zero, ele já tinha, claro, o Pontecorvo sempre teve claro, desde essa época, que o neutrino deveria ser massivo. Ele achava
muito, muito ímpar que houvesse uma partícula assim neutra que não tivesse massa. Ele fala, se ela for neutra e não tiver massa, ela nem vai existir. Era um pouco a ideia dele. O professor Pontecorvo teve em Trieste, né, um pouco antes de morrer, em 1980, né? Eu ainda estava lá na CISA, né? O professor Salan levou o Pontecorvo para passar uma semana em Trieste e falar sobre a sua vida na física, conversar conosco, né? Que éramos estudantes, e assim dar aquela força e poder perguntar coisas a ele ao vivo, né? Ele ficou lá uma semana e a gente teve acesso a ele e várias palestras que ele fez lá no grande auditório do ICTP. E ele colocava isso, que ele tinha claro na cabeça dele que o neutrino devesse ser massivo. E, portanto, ele achava que os neutrinos, ele achava que deveria. É muito fantástico isso, ele já achava que deveria haver mais de uma família de neutrino, porque ele já estava claro para ele que o decaimento do muon em elétron, né? Porque se o muon decai no elétron, o muon decai no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Ele achava que essa simetria de conservação do número leptônico, né, devesse envolver um neutrino especial, não só para um neutrino especial para o muon. Então, ele já achava, já tinha na sua visão de mundo de partículas elementares que o neutrino do elétron não seria o neutrino do muon. Mas não havia nenhum ainda, tudo era hipotético, né? Mas na cabeça dele não era. Acho que é importante a gente ter isso claro em física. Às vezes é preciso vencer o preconceito de que a abstração não é importante. Não, a abstração é muito importante. Abstração teórica e abstração experimental também. Né? O que o Pontecorvo tinha na cabeça dele era um mundo, né, experimental, em que ele viu o muon, ele viu neutrino em diferentes famílias, e ele achava que são massivos e devem oscilar. 52 anos depois, é descoberta a oscilação dos neutrinos. Ele já estava morto, infelizmente. Quando ele foi a Trieste, em 80, ele já estava com câncer. Então, ele já estava se tratando, mas já se sabia que ele não deveria durar muito, né? Foi até por isso que o professor Salan quis levá-lo a Trieste para fazer uma grande homenagem a ele e fazer com que ele conhecesse o ICTP, as novas gerações que queriam conversar com ele. Foram dias muito bonitos lá com o professor Pontecorvo. 47, Brasil, também online, né? Então, já tínhamos o Brasil do Mário Schemberg com o o Mário Schemberg, né? Falei aqui em cima dele, falei, né? Era o Brasil do Mário Schemberg, que já estava publicando sobre neutrinos estelares, né? Eu acho que eu cito dois trabalhos dele aqui, tá certo, com Gamov, isso, são os dois trabalhos, 39, não, os dois de 40. E agora entra em ação o César Lattes, que descobre, junto com Occhialini, Powell e Moorhead, os mesons, né? Então, eles descobrem os mesons in natura, isso em 47. Depois, Gardner e Lattes produzem mesons pi no ciclotron de Berkeley. Então, uma coisa é o meson pi in natura, do artigo de 47, e os mesons pi induzidos, produzidos em ciclotrons. O segundo se reza, ideia do Lattes. Então, Lattes influenciou Gardner e eles, então, fizeram essa tentativa de produzir mesons pi em laboratório. Conseguiram publicar esse artigo. Então, de novo, Brasil online. Brasil vamos dizer, na hit parade da física de partículas. Logo depois vamos ver mais Brasil. 48, aí a questão, decaimentos fracos, né? Então, o elétron e o muon. O muon decai no elétron. Então, e aí começa a se saber, mas será que a interação fraca, o decaimento do elétron, o decaimento do muon, né? Será que ele carrega, e o decaimento beta do nêutron, que é um processo de interação fraca, será que a constante de acoplamento está por trás do decaimento beta do nêutron? Ela é a mesma constante de acoplamento que está por trás do decaimento do muon em elétron, antineutrino do elétron, neutrino do muon, né? Então, era começar a buscar a universalidade dos processos fracos. Será que existe uma constante de acoplamento única para os processos fracos? E aí começa toda essa discussão. O Pupi, na Itália, né? Então, ele fala aqui sobre os mesons dos raios cósmicos, né? Depois, o Klein, o Oscar Klein, de novo, fazendo esse Nature sobre os mesons e os nucleões.
a questão dos decaimentos, a questão das forças de interação entre nucleões através de mesons π, e aqui o trabalho do Allen também sobre a busca de neutrinos, a partir de experimentos de, vamos dizer, de recuo nuclear. De novo, Gamow, aqui ele fala a realidade dos neutrinos. Então, olha só, a realidade dos neutrinos hipotéticos. Neutrino só vai ser real, né? O neutrino está na natureza, mas a gente ainda não sabe da realidade dele, isso em 48. Tá? Então, a gente vê um desenvolvimento muito forte da física de neutrinos. E aí entra o Brasil, com Tjómeno, o professor Jaime Tjómeno, com seu orientador de doutorado em Princeton, professor Wheeler, né? Então, eles fazem esse trabalho aqui que está publicado nos Reviews of Modern Physics, né? O espectro de energia dos elétrons, né, a partir da universalidade do decaimento dos mesons, né? Então, os decaimentos de mesons decaindo, né, fracamente, e através desse decaimento fraco, né, estudar o espectro de elétrons e discutir a universalidade. Então, aqui mostra que o decaimento do mu, né, e o decaimento beta do nêutron são realmente governados por uma constante de acoplamento única, que era o que Puppe e Klein já vinham fazendo. Então, esse trabalho do Puppe e do Klein, né, de 48, né, eles encontram ressonância nesse trabalho aqui do Tjómeno com Wheeler, que vão estudando em outra direção, mas que chegam que o decaimento do muon, decaimento fraco do muon e o decaimento fraco do nêutron, né, são dois processos governados pela mesma constante de acoplamento. Então, caminhando para a direção da universalidade da constante de acoplamento e da constante de decaimento da interação fraca. Aqui o trabalho do Álvares, né, uma proposta experimental de teste para a teoria de neutrinos. O Álvares também é aquele famoso lá do síncrotron de Berkeley. E esse trabalho aqui do Dirac, de 50, que é um trabalho evidente. Aí Dirac aparece aí completamente teórico no meio desses trabalhos mais experimentais e fenomenológicos, discutindo as transformações de Gauge da eletrodinâmica, visto que agora a eletrodinâmica ela tinha um tratamento covariante feito por Tomonaga, Feynman e Schwinger, e aí o Dirac vai estudar, né, o sentido mais amplo das transformações de Gauge na eletrodinâmica. Esse trabalho é fundamental depois para as teorias de Young-Mills. Não via Young-Mills, mas, sobretudo, via Ronald Shaw, como nós vamos ver ainda hoje, talvez, daqui a pouco. Aqui o trabalho, de novo, do Young, agora o professor C.N. Young, o famoso Young, né, do Young-Mills e da violação de paridade do Young-Lee com o Tjómeno, que são as propriedades, né, no fundo, as propriedades de paridade das partículas de spin meio e a mesma coisa, a interação universal do tipo Fermi. A interação universal, que era a interação de 4 férmions no mesmo ponto, né? Então, dois elétrons, elétron, neutrino, elétron, mu, neutrino e antineutrino. Ou também no decaimento beta nuclear, nêutron, próton, elétron e antineutrino. Então, sempre essa interação de 4 fermis, né? Uma interação quártica fermiônica, e aí Dirac, Young e Tjómeno vão estudar as propriedades, né? As propriedades de paridade dos férmions e levando em conta essa descrição universal. Então, essa interação de Fermi, de 4 férmions, né? Interação de 4 espinores, né? No mesmo ponto, uma interação de contato, como nós chamamos, ela é universal. Então, sempre caminhando na direção dessa universalidade. Aqui um trabalho do Tjómeno também, que foi a tese de doutorado dele. Teorias do neutrino e do decaimento beta-duplo. Então, Tjómeno, muito envolvido, né, na discussão da época dos neutrinos. Os neutrinos estão no forno. Vão aparecer só mais tarde um pouco. Esse trabalho aqui, de 51, do Matthews e do Salan, é fundamental. Eu acho que talvez, né, a gente possa até terminar. Eu estava pensando de ir um pouquinho mais à frente, mas eu acho que eu vou mais ou menos dar uma paradinha aqui. Eu acho que vai chegar aqui, a detecção do neutrino, talvez seja a primeira detecção indireta, né? Vamos lá. Então, por que esse trabalho do Matthews e do Salan é importantíssimo? Porque o Matthews e o Salan, quer dizer, inspirados por uma provocação do Dirac, que falou: por que não se constrói agora uma eletrodinâmica quântica para partículas carregadas, né, para
portadores de carga escalares, que eram os mesons-π. Já haviam sido descobertos, né? 4 anos antes, π mais, π zero e π menos. Então, o Dirac, que vinha sempre com assim, com esse estudo, né, mais aprofundado da QED, e seguindo os trabalhos de Tomonaga, Feynman e Schwinger, Mathias, que foi, na verdade, quem orientou na prática o Salam, o Mathias é inspirado, assim, e o Salam, né, nas discussões com o professor Dirac, em Cambridge, eles são estimulados a estudar uma eletrodinâmica quântica, não de portadores fermiônicos, mas de portadores escalares, mesônicos, né, mesons π mais π menos. E aí, o Salam vai estudar a eletrodinâmica quântica, a chamada eletrodinâmica escalar. E aí, o que Salam conclui, para que a teoria seja renormalizável, como a QED espinorial o é, ele mostra que os escalares têm que ter uma autointeração que não é de gauge. Então, junto com a interação de gauge, que acopla, né, os férmions, os bósons carregados, os escalares carregados ao fóton, esses escalares carregados, esses campos escalares carregados, têm que ter uma autointeração própria, a interação famosa Φ4. E essa interação não é de gauge, é uma outra constante de acoplamento. Então, entra uma constante de acoplamento extra nessa interação quártica, e o que se obtém é que aparece um potencial escalar com o termo quadrático, que é o termo de massa, M2, φ complexo conjugado, φ, e o termo de autointeração, lambda, φ complexo conjugado, φ, φ. O potencial de Higgs está aí. Isso foi fundamental para o professor Salam, quando mais lá na frente ele vai discutir a questão da teoria de Salam-Glass-Weinberg, a questão das massas. Então, Salam vem já com essa ideia da sua tese de doutorado, esse trabalho é da sua tese de doutorado, de que devesse haver um campo escalar especial na natureza com alta interação quártica, porque a eletrodinâmica diria que deve ter uma interação quártica entre os escalares. Isso é interessante, porque isso aí é aquela coisa da construção cumulativa, lenta, paciente, de mostrar que você vai construindo uma teoria parte por parte. Esse trabalho aqui, que é puramente de eletrodinâmica quântica, vai se revelar fundamental para a unificação eletrofraca lá na frente, né? Praticamente o quê? 16, 17 anos depois. Aqui, de novo, neutrino, esse trabalho do Langer e do Moffat, mais outro trabalho aqui sobre neutrino, então eu estou só passando assim. Agora, o primeiro trabalho importante, a detecção do neutrino livre. Esse trabalho é o primeiro indício. Vamos dizer, na época não era um 5 sigma, era um trabalho do Heinz e do Cohen, que, na verdade, em 56, descobrem de verdade, né? Opa, deixa eu botar aqui, mais à frente a gente vai ver. Aí aqui sim, eles detectam, tem a confirmação, vamos dizer, 5 sigma, né? Da descoberta do neutrino. Aqui em 53, eles simplesmente têm um primeiro indício de que realmente eles têm uma detecção indireta desse neutrino livre, né? Mas a descoberta só assim, ocorre mesmo em 56. 54, o famoso trabalho de Young e Mills, que aí prefiro parar essa fase aqui. Que, na verdade, a gente já vai estar chegando aqui em 56, né? No trabalho do Cohen e do Haynes, né? Que detecta realmente o neutrino pela primeira vez, né? Esse trabalho dá a Haynes o Prêmio Nobel de Física de 95, né? O Cohen não recebe porque já estava morto, né? Então, o Haynes ele vai dividir o Prêmio Nobel de 95, né? E o Martin Pearl porque descobriu o lepton tal, né? Isso aí, mas é uma coisa já é uma coisa mais à frente, né? Opa, tá certo. Então, peraí, deixa eu ver aqui. A descoberta do lepton tal, né? A descoberta do lepton tal é de 1977, mas o Pearl, em 77, descobre o lepton tal, e o Kawa, o Raines, havia descoberto o neutrino em 56, junto com o Kawa, mas os dois ganham o prêmio Nobel, né? O Raines e o Pearl em 95. Mas, bom, o que eu queria chamar a atenção aqui, só um pouquinho. Opa, perdão. Opa, deixa eu voltar aqui, perdão, pessoal. Sem querer eu saí.
Então, aqui, nós estamos chegando aqui. Então, porque tem muita história aqui com Young Mills em 54, e eu não queria fazer correndo para acabar a fase 2 hoje. Então, eu prefiro sacrificar um pouquinho e a gente para aqui nesse trabalho. Então, aqui nós temos o primeiro indício que faz com que os neutrinos comecem a não ser hipotéticos, o que faz muito bem ao, ao Pontecorvo, porque o professor Pontecorvo era fiel, né? Era um fiel cavaleiro, né, da física de neutrinos, e aí é o primeiro indício de que o neutrino não está só no papel, não está só na cabeça de alguns, digamos, físicos de partículas. O neutrino está na natureza, né? E aí ele vai começar a se tornar real. Aqui já é um primeiro indício, e depois, em 56, a coisa se fecha. Então, na próxima vez, nós vamos agora começar, porque, vamos dizer que é uma fase importante. Young-Mills, porque com o Young-Mills nós vamos arrumar todas as três interações. Nós vamos ter uma teoria de Young-Mills para as interações, na verdade, a eletrodinâmica quântica é uma teoria de Young-Mills, só que com grupo de gauge abeliano. Aí vamos ter uma teoria de Young-Mills para as interações fortes, que hoje nós sabemos é a QCD, e uma teoria de Young-Mills para as interações eletrofracas, a unificação SO2, o 1, que unifica eletromagnético e interação fraca. E a teoria e a formulação de Young-Mills para a gravitação, ou seja, a teoria de Einstein para a gravitação, o clássico raiz de menos g r, é uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Então, 1954 é fundamental para a construção do modelo padrão. O modelo padrão é o quê? SO3, cor. SO2, espinho isotópico fraco. O 1, hipercarga fraca. SO3, cross SO2, cross 1. Uma teoria de Young-Mills com um grupo de gauge que é semi-simples, né? Então, SO3, três grupos dentro. SO3, SO2, 1. E então, Young-Mills é fundamental para as interações que eu falo que estão em simbiose, interação nuclear forte, interação nuclear fraca, eletromagnética. Os neutrinos participam, né, das interações eletrofracas, das interações fracas, e o modelo padrão, que é uma grande teoria de Young-Mills. Então, nós vamos chegar no nosso próximo encontro, nós vamos partir de 1954, porque aqui tem muitas histórias interessantes. Eu não coloquei aqui ainda o nome do Shaw, mas a gente vai ver que, na verdade, o Ronald Shaw, que foi o primeiro estudante de doutorado do Salam, em 1905, esse trabalho aqui do Young e do Mills está aqui. Ele é recebido pelo Physical Review em 28 de junho de 54. Então, esse ano, nós vamos ter os 70 anos desse paper. Mas, em janeiro de 54, praticamente 6 meses antes, Ronald Shaw, desenvolvendo sua tese de doutorado com Salam, ele constrói as teorias de Young-Mills, com 6 meses de antecipação. Não na formulação como Young-Mills constrói. Young-Mills tem uma formulação completamente própria, separada, baseada, quer dizer, na verdade, eles se baseiam fortemente na simetria de gauge da eletrodinâmica quântica, né? O Shaw, ele vai dentro de uma pegada muito mais de primeiros princípios. A proposta que foi feita a ele foi: qual é a teoria mais geral, renormalizável, que se pode construir para partículas de massa zero e spin 1 em alta interação? É como se eu tivesse partícula de massa zero, fóton, spin 1, fóton, em alta interação. Os fótons, na eletrodinâmica quântica, não têm alta interação. Mas a pergunta é, se a gente puder, se a gente quiser construir uma teoria, vamos dizer assim, de fótons auto-interagentes, quem seria essa teoria? E aí, no capítulo 2 da tese, o Ronald Shaw constrói exatamente as teorias de Young-Mills. Por que o nome dele não consta? Porque, claro, por métodos completamente separados, mas porque Shaw nunca publicou o trabalho dele. Shaw esperou defender a tese, e esse capítulo ele nunca publicou. Ele publicou capítulos da tese dele, mas esse não. A história eu conto depois, com mais calma, no próximo encontro, porque eu acho que aí é uma história interessante, de um bastidor, né, de uma grande teoria. E o professor Salam não economizava palavras quando nos contou essa história
pela primeira vez, né, lá no nosso curso, né, e a gente achou muito interessante saber de um bastidor. E aí o professor Ronald Shaw, quando eu o conheci lá em Trieste, eu fiquei fã dele, que é uma pessoa sensacional. Quando nós tivemos os 50 anos das teorias de Young em 2004, eu escrevi para ele. Claro, a gente estava num momento que não tinha dinheiro para convidar ninguém, mas aí ele mandou, nós fizemos uma celebraçãozinha lá no CBPF para comemorar os 50 anos do paper de Young Mills Shaw. E aí o professor Shaw mandou um e-mail muito interessante, muito simpático, né? Saudando assim, a comemoração que a gente estava fazendo, e aí a gente trocou uma série de coisas que ele já tinha um pouco falado lá em Trieste. Ele trabalhava na Universidade de Hull, na Inglaterra. Eu acho que o professor Shaw morreu em 2016, deve estar fazendo uns 8 anos, quase 10 anos que ele morreu. Mas era simpaticíssimo. E ele depois nos contava essa história. Ele falou o seguinte: olha, eu não quis publicar meu paper para não virar Young Mill Shaw, porque eu não queria ser famoso. A fama pesa muito, é muito chato, eu não gostaria. Depois eu explico melhor essa história, é muito interessante. Eu acho que é um exemplo assim de postura de vida muito legal para quem faz física. Então, na próxima vez, a gente vai se reunir e falar a partir do trabalho de Young Mills. Esse, sim, é um divisor de fases muito importante para a construção do modelo padrão, para a gente comemorar os 50 anos do modelo padrão, os 50 anos da QCD. Não dá para se comemorar esses 50 anos sem comemorar os 70 anos do paper de Young Mills e da tese de doutorado do Ronald Shaw. Então, agradeço a todos por hoje, sobretudo ao Santiago, né? Já é quase meia-noite, e o Santiago amanhã tem que acordar cedo, e eu estou aqui alugando ele para fazer essa nossa segunda reunião dessa série de vídeos sobre os 50 anos de Young Mills, e 70 anos de Young Mills, 50 anos da QCD, 50 anos do modelo padrão. E 50 anos de outras coisas também, como a gente falou aqui no nosso encontro anterior, lembrando os 50 anos dos papers de Polyakov e de Toft, né, sobre as soluções não perturbativas das teorias de Young-Mills, instantões, monopolos, texturas, vórtices, e depois mérons, e falando também dos 50 anos, né, da descoberta do charme, da Revolução de Novembro de 74. Então, é um prazer ter estado aqui nessa segunda reunião de novo e agradeço imensamente ao Santiago pela paciência de estar fazendo essa gravação. Santiago, muito obrigado, boa noite a você e a todos aqueles que estão caminhando conosco nessas celebrações que tanto nos podem ensinar sobre o caminhar da física. Obrigado e até a próxima.